Hoje, dando continuidade ao nosso projeto e a nossa correção do Enem 2019, tá? Nós vamos começar a escrever redação. Nas duas aulas anteriores, que estão aqui no nosso canal do YouTube, para quem está vendo no YouTube, certo? As duas aulas a gente analisou os textos motivadores. Como sempre, o Enem traz 4 textos motivadores. E vocês só devem escrever qualquer coisa depois de analisar o título da proposta e os 4 textos motivadores. Por quê? Porque só aí vocês vão ter certeza de ter realmente entendido qual é o tema, tá? Vocês só vão ter certeza de ter o que o Enem chama de recorte temático depois de ler não só o título, mas os 4 textos motivadores. E quando a gente lê os textos motivadores, a gente deve aplicar a técnica que eu chamo de leitura ativa. O que é isso? Leitura ativa é a leitura na qual você vai não passivamente ler os textos, mas ativamente buscando certas informações, buscando encontrar certas informações, como se fosse um jogo de esconde, né? Esconde-esconde, de esconderijo, de palavra-chave, essas coisas, tá entendendo? Quais são essas palavras-chave, esses elementos-chave que eu chamo de elementos essenciais que vocês têm que ativamente procurar nos textos? São os 4 tijolos com os quais vocês vão construir a redação de vocês. O problema, porque todo tema do Enem é sempre um problema. Então, essa é a coisa principal que você tem que definir. Esse é o elemento principal, o problema. Em seguida, o bem. O que é o bem? O bem é aquela coisa material ou imaterial que o problema ataca. As causas do problema e uma solução para o problema. Que pode você pensar, mas às vezes os próprios textos motivadores dão uma sugestãozinha de uma coisa ou outra que pode ser feita. Então, esses 4 elementos têm que ser determinados antes de tudo. A gente já fez isso. Vamos ver aqui, né, só para relembrar para quem já viu a aula, mas para quem não estava, vai ver aqui pela primeira vez. Por favor, confirme aí se está dando para vocês enxergarem aí numa boa. Só dá uma confirmadinha aí para mim e aí a gente já continua, tá? Muito bem. A gente fez a análise dos 4 textos motivadores e vimos que estes são os 4 elementos essenciais. O problema, o bem, as causas e a solução está aqui embaixo. Então vamos lá. O problema, muito simples, não é? A Leide confirmando aí, que está dando para ver. Obrigado, querida. Obrigado, Rufus. Obrigado aí. Então, vamos lá. O problema. O que é o problema? Muito simples. Esse não era difícil. Era a democratização do acesso ao cinema, já estava escrito no título, né? Quer dizer, o problema é o acesso ao cinema não ser democrático, certo? Então, vamos lá. Nem todo mundo pode ir ao cinema. Mas uma coisa que a gente notou nos textos motivadores, todo mundo confirmando aí que está dando para ver legal. Obrigado, queridos. Obrigado pela confirmação. Vamos lá. Uma coisa que a gente notou nos textos motivadores é que poderia surgir a seguinte dúvida de vocês. Pô, mas o tema está se referindo ao cinema nacional? Eles querem que aumente o número de pessoas que podem ver o cinema, assistir o cinema nacional? Ou o tema, será que é democratização do acesso ao cinema em geral? Ou seja, mais pessoas poderem ver um filme, de repente, se a gente aumentar a internet no interior do país, banda larga, pessoas poderem assistir o filme pela internet, no celular, etc. A gente examinou os textos motivadores e a gente viu que isso não é verdade, porque tinha um texto motivador, aqui o terceiro, está muito pequenininho aqui, não vai dar para enxergar, tá? Mas é esse quadrinho, tá? Aqui. E o que esse quadrinho dizia? Que um grande número de pessoas, aqui está pequeno, eu sei, não vai dar para enxergar, mas não tem problema. O que o quadrinho dizia? Que um grande número de pessoas assiste filmes na TV. Quase todo mundo que tem TV assiste filme. 88% dos telespectadores. E ao mesmo tempo, o que esse quadrinho nos diz? Que só 19% dos telespectadores de filmes na TV vão ao cinema. Ou seja, existe uma quantidade enorme de gente que vê filmes já regularmente. E essa gente não vai ao cinema, só 19% vão. Ou seja, os textos motivadores, gente, deixavam claro para a gente que o problema era acesso ao cinema físico. E por isso que eu estou colocando aqui em negrito, certo? Aliás, sublinhado.
Ou seja, é por isso, gente, que só depois de analisar os textos motivadores a gente tem certeza de qual é o recorte temático. Recorte temático é uma expressão do Enem que quer dizer o quê? Gente, o tema às vezes pode ser muito amplo. Por exemplo, Covid. Agora está na moda, tem muita escola pedindo para os alunos fazerem redação sobre Covid. Pô, mas peraí, eu posso falar um monte de coisa. Eu posso falar sobre elementos epidemiológicos, elementos bioquímicos do Covid, o problema, sei lá, da contenção da doença, problema econômicos que ele pode gerar. Em suma, existe uma infinidade de temas, de recortes temáticos que podem sair, entendeu? Desse grande tema geralzão que é o Covid. Então, gente, só lendo os textos motivadores, desculpem eu insistir, eu sei que eu estou sendo chato de repente, mas que isso é muito importante para vocês. Só depois de ler os textos motivadores a gente tem certeza de qual é o tema completo, certo? E que é o problema que a gente vai ter que resolver. Quem está entrando? Oi, Thiago! Oi, querida! Seja bem-vindo, você e os outros, Joísa, Ítalo, todos aí que eu não estou enxergando os outros. Vamos lá, vamos continuar para a gente não perder muito tempo. Segundo elemento essencial que a gente tem que extrair dos textos, o bem. De novo, esse é muito simples. Se o problema é falta de acesso aos cinemas, ou seja, falta de acesso democrático ao cinema, o bem é o quê? É a possibilidade de todo mundo ir ao cinema, do povão, né, e frequentar o cinema, né, regularmente. Né? Ou a gente pode até dizer que o bem é o cinema mesmo, entendido aí o cinema físico, né? Ou seja, a experiência de você poder ir, né, de repente com o seu namorado, com a sua namorada, tá entendendo? E de vez em quando assistir um filme, tá entendendo? Sempre lá no cinema, junto com outras pessoas, etc. E não em casa, isolado, sozinho. Beleza? Esse é o bem. As causas, nós vimos que tem dois grupos de causas. Concentração geográfica das salas de exibição e o segundo grupo de causas, preços, né? Que pode ser preço de ingresso, estacionamento, um monte de coisa. Beleza? Vamos lá, não vamos nos concentrar nisso hoje. Vimos também que solução. Eu imaginei promover exibições populares em agremiações diversas, ou seja, em lugares como sindicatos, clubes, igrejas, escolas de samba, etc. Em suma, lugares onde o povão frequenta, tá entendendo? E quer dizer, se poderia fazer a preços baratos, tá entendendo? Exibições aí para o pessoal poder ir, beleza? Então, bom, esses são os elementos essenciais. Agora a gente vai fazer o que, gente? O plano, o projeto da redação. O projeto da redação, a gente vai usar os elementos essenciais e vamos fazer o que? Vamos montar as 4 frases estruturais, que são essas aqui, que são a frase tese, aqui, a frase causa 1, a frase causa 2 e a frase solução. Cada uma dessas frases, gente, ela é a frase mais importante de um dos 4 parágrafos da redação e por aí vocês veem, obviamente, que eu estou recomendando as pessoas escreverem 4 parágrafos, não é? Então vamos lá, o que diz a frase tese? A frase tese é aquela que liga o problema às suas causas. Já vimos que as causas são quais? Concentração das salas e alto preço, né? E o problema é o quê? Falta de acesso democrático. Então é só ligar, gente, só ligar os pontinhos. Vamos ver? Devido aos altos custos de acesso a esse divertimento, que é o primeiro grupo de causas, não é? Aliás, era o segundo grupo, né? Eu acho que eu inverti a ordem aqui, né? Esqueci e inverti a ordem, desculpem. E devido à concentração geográfica das salas de exibição, que é o outro grupo, em suma, né? O acesso ao cinema no Brasil não é democrático, que é o problema. Então, gente, isso é uma tese muito bem feita, certo? A tese é isso, é uma explicação do problema, ou seja, explicação de que maneira? Dando as causas dele. É assim que você explica qualquer coisa. A melhor explicação, como dizia Aristóteles, é a explicação pelas causas, quando você indica as causas de um fenômeno qualquer. Tá? Essa, gente, é a frase mais importante de toda a redação, tá? Eu vejo muitas redações de vocês que vocês pedem para eu dar uma olhada, que eu peço que vocês pedem para eu dar uma corrigida, e nunca tem uma frase desse tipo lá no primeiro parágrafo de vocês. Tá? Isso é um erro grave. Bom, às vezes fica claro o que vocês querem dizer no curso da redação, mas não interessa se fica claro. Vocês têm que fazer uma redação que seja claríssima, tá entendendo? Na qual o corretor possa, já no início, ter certeza de...
não ter surpresa, já saber para onde você está se dirigindo. Isso vai aumentar, gente, as notas de coerência e coesão de vocês, que são as competências 3 e 4. Entendeu? Clareza. Segunda frase estrutural, ou seja, a frase causa 1, aquela que vai vir no início do segundo parágrafo. É simplesmente, gente, a frase em que a gente vai, no segundo parágrafo, a gente vai tratar do quê? Do primeiro grupo de causas. A gente vai tratar já do primeiro grupo de causas do segundo parágrafo. Então, a primeira frase, gente, aliás, a frase causa 1 é a frase em que eu enuncio justamente esse grupo de causas que eu vou tratar no segundo parágrafo. Em primeiro lugar, importa examinar os altos custos associados a uma ida ao cinema, certo? E da mesma forma, gente, no terceiro parágrafo vai vir a terceira frase estrutural, que é aquela que enuncia o segundo grupo de causas, tá? Que é o quê? A concentração geográfica das salas. Então, de que maneira eu falo isso? Em segundo lugar, que agora é o segundo grupo, né? Importa examinar a concentração geográfica das salas de exibição. E pronto, essa frase, gente, vai vir introduzindo o meu terceiro parágrafo. E quem lê já vai estar sabendo que, nesse parágrafo agora ele vai tratar da concentração geográfica. Entendeu, gente? Então, em cada lugar, essas frases demarcam território. Elas estão demarcando, olha, aqui eu vou tratar disso. Aí agora, no outro parágrafo, aqui eu vou tratar disso aqui. Ou seja, vocês vão indicando para o corretor o que cada parágrafo vai fazer. E por fim, como não poderia faltar, a última frase estrutural, né, a frase solução, é aquela em que você vai enunciar a proposta, certo? Uma proposta de intervenção para a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil deve partir do enfrentamento da questão dos altos custos e da concentração das salas de exibição em áreas privilegiadas por meio da organização de exibições populares, que é a minha solução. Mas nota, gente, que eu estou mencionando a solução muito brevemente, concordam? Sim, nas frases estruturais, gente, a gente não entra em detalhe, certo? Notem, é tudo muito, como é que se diz? É tudo muito breve, certo? Você não entra em detalhe, você não vai falar aqui, por exemplo, importa examinar os altos custos associados. Aqui nessa frase não é lugar de você falar do preço da pipoca, do ingresso, entendeu? O kit pipoca que está cá, não. E você vai falar isso onde? No decorrer desse parágrafo. Nessa frase, entendeu? Você só introduz o tema. Entendeu, gente? Então, gente, essas frases, elas não só dão clareza para o corretor quando ele for ler a redação de vocês, como ele dá clareza para vocês lembrarem o que vocês têm que tratar em cada um dos parágrafos. Essas frases demarcam os 4 parágrafos, o tema de cada um dos parágrafos. Entendeu, gente? A importância dessas frases, como é que elas dão clareza para o corretor e para vocês? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou demonstrar agora, porque a gente já lemos os textos motivadores, extraímos os elementos essenciais dos textos motivadores, montamos o projeto da nossa redação. Gente, depois que a gente retira os elementos essenciais, o projeto, que são essas 4 frases, é mole, certo? Em suma, é só ligar. Vocês podem usar até esse formato que eu estou botando aqui. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos completar o resto da redação. Beleza? Vamos lá. Hoje vamos fazer só o parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução, gente, ele tem o seguinte formato. São 3 frases, certo? Vem para mim um instantinho. O parágrafo de introdução tem 3 frases. A primeira frase você vai falar o quê? O bem. Você vai dizer qual é o bem. Lembra que o bem é um dos 4 elementos essenciais que a gente retirou dos textos? Né? É problema, bem, causa, solução. Muito bem. Para que serve isso, Thiago? Agora vai servir. Na primeira frase da redação, primeira frase do parágrafo de introdução, você vai falar do bem. Que no caso aqui é o quê? É o cinema. Na segunda frase você vai falar o quê? A importância do bem para o Brasil. Uma consequência do bem para o Brasil. Ou por que o Brasil considera esse bem importante? Ou por que esse bem é importante para o Brasil? Certo? Isso é a segunda frase. E a terceira frase, que são só 3. Qual é a terceira frase do parágrafo de introdução? É a frase tese, que a gente já fez. É aquela frase que liga o problema às causas, que já está feita. Certo? Então, gente, o trabalho nosso agora vai ser fazer as 2 primeiras frases que introduzem a tese. Certo? E essas 2 frases, como a gente já viu,
falam do tema, do bem, perdão. Do bem qual é e qual é a importância do bem para o Brasil, tá? Muito bem, eu fiz isso hoje de duas formas, tá certo? Por quê? De uma maneira eu fiz pegando só o que o texto motivador tinha a dizer, para me ajudar. Porque é uma dúvida que muitos de vocês chegam para mim e falam assim, meu Deus, Thiago, eu não sei nada sobre o tema, eu estou morrendo de medo, eu não sei o que dizer. Meu filho, use o texto motivador, desde que você não copie, certo? Não faça cópia dos textos, você pode sempre usar os textos motivadores. Vamos ver então uma primeira forma como? Usando os textos motivadores. E depois eu vou mostrar o parágrafo de introdução numa segunda forma, sem usar os textos motivadores. Beleza? Então, a primeira forma, usando os textos motivadores, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Lembrem-se, aí, vamos lá, não sei, todo mundo aqui assistiu às aulas anteriores em que a gente, na aula de ontem especialmente, que a gente viu os dois primeiros textos motivadores, que o texto, que era o texto 1 e o texto 2, o texto 1 falava o quê? Ele falava um histórico do cinema. Está muito pequeno aqui, vocês não vão enxergar, não tem problema, tá? Mas o texto 1, ele falava o quê? Espera aí, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Tá aqui. O texto 1, ele dava um histórico do cinema. Olha lá, no dia da primeira exibição pública de cinema, parará, parará, fala do cara que inventou, parará, fala que era o que era que ele disse que era só um instrumento científico, etc. Não vai durar não, beleza. O segundo texto motivador, que é esse aqui, dizia o quê? Fala de não sei se é um filósofo, um sociólogo, Edgar Morin, que fala que define o cinema como uma máquina que registra a existência, etc. Em suma, ele compara o cinema como se fosse uma poesia em imagens, tá? Beleza. Gente, eu vou usar isso, tá? Eu vou usar essas informações dos textos motivadores para fazer as minhas duas primeiras frases. Então, olha só, parágrafo de introdução, usando os textos motivadores para falar do bem. Vamos ver o que eu fiz, gente? Vamos lá. Lembrando, 3 frases só vocês matam o parágrafo de introdução. Primeira frase, falar do bem. O que eu falei? Inventado originalmente para ser um instrumento científico, o cinema vem encantando multidões há pouco mais de um século. Gente, eu fiz um pequeno histórico de o que é o cinema. Percebem que eu estou fazendo isso? Eu estou simplesmente descrevendo o bem, né? Eu estou simplesmente descrevendo o bem, o cinema. E eu estou usando o texto motivador número 1, que justamente fala essas 3 coisas, que originalmente era um instrumento científico, que está encantando multidões, e isso tudo que ele foi inventado em 1895, parece, ou seja, há pouco mais de um século. Notem, gente, que a minha frase ela não tem nada a ver com como está escrito nos textos motivadores. Eu escrevi com as minhas palavras, mas eu só usei informações que são públicas, né? Que, em suma, todo mundo sabe que o cinema foi inventado no final do século XIX, que era para ser um instrumento científico, que encanta multidões, né? Não estou dizendo nenhuma novidade, né, com isso, certo? Mas notem, eu usei a informação do texto motivador com as minhas palavras para fazer essa introdução à minha redação. Segunda frase, a importância do bem no Brasil. Eu vou usar o quê? Um elemento do texto motivador número 2, que ele fala que o cinema é uma espécie de poesia, certo? Nas telas. Então, olha, gente, olha só o que eu vou falar. Para um país como o Brasil, em que a taxa de analfabetismo é muito grande, e em que o hábito de leitura é ainda pouco difundido, o cinema se apresenta como um meio efetivo de levar poesia e ficção a mais cidadãos. Olha só, gente, que barato. Eu estou mostrando o quê? O que eu falei para vocês que era o objetivo da segunda frase, que é a importância do bem para o Brasil. Eu estou usando uma informação que o texto motivador me dá, que ele fala que o cinema é uma espécie de poesia. Mas eu estou mostrando, gente, o que também? Eu estou mostrando conhecimento socioeconômico do Brasil. Eu estou falando o quê? Da taxa de analfabetismo que é grande no Brasil. Eu estou falando que o hábito de leitura do brasileiro, né, é ruim. Tudo informações que não estão nos textos motivadores, mas que a gente traz o quê? Da nossa cultura, da nossa escolaridade, certo? Olha só que barato, gente. Isso é o que eles dizem, né, no manual do Enem, que eles querem ver os candidatos demonstrar.
um link, uma conexão entre o tema e um outro assunto qualquer, uma outra disciplina. Aí, gente, muita gente não entende isso e acha que você tem que enfiar uma frase, uma citação de um pensador, uma citação de um filósofo. Isso não é verdade. Isso daí não está escrito em nenhum lugar da cartilha do Enem. A cartilha do Enem fala que vocês têm que fazer uma conexão com outro campo de saber. E é justamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou demonstrando um conhecimento de socioeconômico, de geografia do Brasil. Estou falando de taxa de analfabetismo, etc. Não é necessário você enfiar necessariamente uma citação de um pensador. Você pode também, se você tiver sim uma boa citação. Mas se você não tiver uma citação à história do Brasil, uma referência à história do Brasil, uma referência à geografia do Brasil, uma referência à economia do Brasil, já bastam, são perfeitas, e é o que eu faço aqui nessa segunda frase. Percebem? Terceira frase, é aquela frase que a gente já tinha feito, gente, a frase tese. Olha lá. Porém, devido aos altos custos de acesso a esse divertimento, que é o primeiro grupo de causas, e devido à concentração geográfica das salas de exibição, que é o segundo grupo de causas, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, que é o problema. Em suma, é que essa é a frase tese a mais importante da redação. Notem como eu chego nela, como eu introduzo a minha frase tese, certo? Eu venho falando do bem, que é uma coisa boa, mostro que esse bem tem uma importância para o Brasil, certo? Ou seja, ele é relevante, ou seja, é uma coisa que merece ser o quê? Protegida, não é isso? E aí, gente, na terceira frase eu mostro, opa, mas peraí, nem tudo são flores, temos um problema, o bem está ameaçado, nem todas as pessoas têm acesso ao cinema no Brasil, certo? Então não vai adiantar nada a gente saber que tem o bem que faz bem, que no Brasil está pegando, certo? Então, gente, notem como fica perfeita, como fica perfeito o parágrafo de introdução feito dessa maneira, beleza? Vamos lá, vamos terminar, depois eu abro para as dúvidas. Essa forma aqui, então, esse parágrafo de introdução, eu usei os textos motivadores para falar do bem, tá? Eu mostrei como que estava tudo já lá nos textos motivadores, certo? Um histórico do bem, certo? Usei as informações de histórico do cinema, quando é que ele foi inventado, e para falar da importância para o Brasil, certo? Eu falei da questão de que o cinema é poesia e tal, então se a poesia em imagens é uma coisa boa, né, para pessoas justamente mais simples, que não leem, etc. e tal. Segunda forma de fazer o parágrafo de introdução. Agora eu vou fazer sem usar os textos motivadores, certo? A estrutura, gente, é a mesma, óbvio, são as mesmas 3 frases. Uma frase para falar do bem, uma segunda que vai falar da importância do bem para o Brasil e a terceira frase, que é a nossa frase tese que nós já fizemos, certo? Vamos ver como é que eu resolvi, gente? Vamos lá? Vamos lá. O bem. Olhem o que eu vou fazer. Da mesma forma que em outro tempo o teatro desempenhou uma importante função pedagógica e contribuiu para a coesão social da polis grega, da cidade grega, o cinema é capaz de aprofundar o senso crítico dos frequentadores e a sua noção de pertencimento a uma comunidade cultural. Ou seja, eu estou dizendo, na verdade, isso aqui, que o cinema é capaz de aprofundar o senso crítico dos frequentadores. Basicamente, a informação mais importante é essa aqui, gente, que eu estou ressaltando. Que o cinema é capaz de aprofundar o quê? O senso crítico e a noção de pertencimento a uma comunidade cultural. Ou seja, você vai no cinema, o cinema ele forma o teu senso crítico e ele ainda te faz com que você se perceba como um membro de uma comunidade que fala a mesma língua, que tem a mesma cultura, etc. E o que eu falo aqui na primeira parte, gente, da oração? Eu estou comparando o cinema com o teatro na época dos gregos, na época clássica da Grécia. O teatro tinha essa função para eles também, certo? Tinha uma função pedagógica e uma função de ajudar a manter a coesão cultural deles, certo? Por que eu estou botando isso daí? Porque eu quero ser chato, porque eu quero impressionar vocês agora? Não, eu estou dando um exemplo para vocês de como vocês, nessas primeiras 2 frases da redação,
vocês podem introduzir repertório, entendeu? Isso aqui é um repertório que eu tenho. Eu sei que o teatro era muito importante na Grécia Antiga. Ele tinha essas funções. Certo? E são funções similares às funções que o cinema tem hoje em dia. Então eu estou usando isso como uma forma de me ajudar a descrever o que é o cinema, o que o cinema faz. Notem, isso é um repertório, é um link que eu estou fazendo com o quê? Com história, no caso aqui com história do mundo, história universal. De novo, gente, vocês não precisam fazer citação de pensador, citação de filósofo. O que o Enem quer de vocês? Não sou eu, Thiago, que estou dizendo isso. Isso está escrito lá na cartilha do candidato preparada pelo Enem. O Enem quer que vocês façam uma conexão com outra área do conhecimento. Ou seja, uma referência ao quê? A história do Brasil ou do mundo, uma referência à geografia, uma referência à economia, uma referência, em suma, cultura, várias coisas. Pode ser uma citação, Thiago, pode ser uma citação de um pensador, de uma música, mas não precisa necessariamente ser. Aí vocês ficam que nem doidos aí fazendo coleçãozinha de frase, às vezes frases que não tem nada a ver, entendeu, com o tema. Gente, vocês não precisam de nada disso, pelo contrário, essas coisas muitas vezes atrapalham vocês. Tudo que vocês precisam fazer é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou falando do cinema, que aqui na primeira frase o objetivo é falar do bem, é falar do cinema, eu estou falando do cinema, mas aí eu aproveito o gancho e mostro que ele se assemelha ao que era o teatro na antiga cidade, na polis grega, certo? E aí com isso eu estou mostrando o meu conhecimento sobre uma outra área, entendeu, gente? Sem precisar usar frase de pensador nenhum. Segunda frase, importância do bem para o Brasil. Tais características, ou seja, essas características que eu acabei de falar na primeira frase, né, que ajudam a aprofundar o senso crítico e a noção de pertencimento a uma comunidade cultural, tais características tornam esse lazer, o cinema, ainda mais relevante num país como o Brasil, que possui dimensões continentais e imensas desigualdades socioeconômicas. Gente, de novo, eu estou dando a importância do bem para o Brasil, mas eu estou aproveitando o quê? Usando aqui um repertório meu, ou seja, uma menção ao quê? A um fato da geografia da economia brasileira, que o Brasil tem dimensões continentais, que tem desigualdades socioeconômicas. As dimensões continentais aí quer dizer o quê? Que o Brasil se espalha quase pelo tamanho de um continente, tá entendendo? É óbvio que as pessoas que estão lá no Rio tal, não pensam exatamente igual as pessoas que estão no Amazonas ou as pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, e existem muitas diferenças, etc. Mas quando você tem um filme, vai assistir no cinema e todo mundo assiste, isso ajuda o quê? A unir as pessoas, a dar um senso de não, eu sou brasileiro, né? Eu pertenço aqui à mesma comunidade, eu tenho a mesma cultura que o meu irmão lá do Amazonas ou do Rio Grande do Sul, não interessa. Tá entendendo? Então, gente, isso é a importância do cinema para o Brasil. E notem como eu estou fazendo um link com um assunto de geografia de economia do Brasil. É isso, gente, que o Enem quer que vocês façam. E não ficar fazendo citaçãozinha de frase que muitas vezes não dizem nada, entendeu? Às vezes são as frases coringa, né? Que muita gente fica fazendo coleção de frases coringa. E aí, não impressiona ninguém, entendeu? Porque aquela frase, tá aí daí, entendeu? Aqui não, eu estou dando uma informação relevante, entendeu? Então, adiante. Terceira frase. Terceira frase a gente já sabe, já estamos careca de saber. É a frase tese que não muda nada, é igual à frase tese que a gente fez na primeira resolução. Porém, devido aos altos custos de acesso a esse divertimento, que é o primeiro grupo de causas, e devido à concentração geográfica das salas de exibição, que é o segundo grupo de causas, o acesso ao cinema no Brasil não é democrático, que é o problema, certo? Isso é a tese. E notem de novo, gente, como é que a gente conseguiu um parágrafo de introdução bem feito, claro, certo? Com uma introdução efetiva ao problema. Aqui está o problema, na terceira frase. As duas primeiras frases fazem uma introdução perfeita, certo? E notem como que o parágrafo de introdução tem essa estrutura de contradição. O que quer dizer contradição, Thiago? Porque você, nas primeiras duas frases, você está falando de uma coisa boa, do bem e da importância dele para o Brasil. E aí, de repente, quando você chega na tese,
você entra com o quê? Com uma conjunção lá, adversativo, porém, e o problema. Entendeu? Quer dizer, a estrutura do parágrafo de introdução tem essa força, essa carga de contradição. Ou seja, gente, olhem que coisa boa, olha o bem, olha que coisa legal, olha como ele é importante para o Brasil. Mas, porém, contudo, todavia, entendeu? Há problemas. Há um problema que a gente tem que resolver na redação devido a essas causas e essas causas. Entenderam, gente? Então, com isso, a gente chega ao final da nossa aula de hoje. Vimos, então, só para recapitular, primeira coisa foi a leitura do título da redação e dos textos motivadores. A gente lê o título e os textos motivadores com um olho procurando 4 coisinhas, que são os 4 tijolos com os quais a gente vai construir a nossa redação. Que 4 coisinhas são essas? É o problema, a gente tem que identificar qual é o problema, porque o problema é o tema da redação. O problema, o bem, as causas e a solução. Identificamos, lemos os textos motivadores e identificamos essas 4 coisas. Beleza, aí agora a gente monta a estrutura, o projeto da nossa redação. Faz isso lá na folha de rascunho. Qual é o projeto da nossa redação? São as frases principais, o esqueleto, os ossos dos 4 parágrafos. A frase tese, a frase causa 1, a frase causa 2 e a frase solução. Escrevemos essas frases com os elementos que a gente já retirou dos textos. Escrevemos as 4 frases, agora a gente vai escrever as frases restantes da redação, que são, ao todo, são 15 frases. A redação inteira, gente, é muito simples, são só 15 frases. Eu estou ensinando essa estrutura, é mole, vocês vão ver no final dessas aulas. Hoje a gente viu, finalmente, no finalzinho da aula, o primeiro parágrafo, o parágrafo de introdução, que vem só com 3 frases. 3 frases vocês fazem um excelente parágrafo de introdução, das quais a primeira é o bem, a segunda é uma consequência do bem para o Brasil e a terceira é a frase tese. Com isso nós terminamos.